Boa tarde, criançada. Vamos para a nossa aula de ciências. Vamos relembrar, não é, sobre os estados físicos da água, né? Que a gente sabe que a água ela pode se encontrar de três maneiras, ou seja, em três estados físicos: líquido, né? Que é a água que sai da torneira, é a água dos oceanos, água dos rios, água das cachoeiras, não é isso? Dos lagos e assim sucessivamente. Água no estado sólido, né? É a água que nós encontramos quando colocamos água do estado líquido dentro de uma cuba de gelo e coloca dentro do congelador. A água no estado sólido, né? Porque ela se solidifica, ela endurece, não é verdade? Porque dentro do congelador é frio. Muito bem. As geleiras é água no estado sólido. Os icebergs é água no estado sólido, não é isso, gente? Granizo, água no estado sólido. Neve é água no estado sólido. Muito bem, mas hoje o que nós iremos estudar é sobre as mudanças desses estados físicos. Como, Tia Dal? Por exemplo, quando a gente coloca água líquida, né, estado líquido, dentro de uma cuba de gelo, enche aqueles cubinhos, né, e pega essa forma, essa cuba de gelo e coloca dentro do congelador. O que é que vai acontecer com a água? Ela vai endurecer, ela vai se solidificar, não é isso? Então, ela era água, quando foi para dentro do congelador, ela endureceu. Então, ela já não é mais água no estado líquido, é água no estado sólido, não é? Então, como é que se chama esse processo? De água no estado líquido, depois passa para o gasoso, porque a temperatura, porque lá dentro do congelador é muito frio, automaticamente a água endurece, se solidifica. Então, esse processo da água do estado líquido para o sólido, a gente chama de quê? Solidificação. Por quê, tia? Porque a água se solidificou, ela endureceu. Então, quando a água passa do estado líquido para o sólido, que a água endurece dentro do congelador, esse processo chama-se solidificação. Muito bem. Tia, e agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos tirar a cuba de gelo e vai colocar em cima da pia da cozinha de sua mãe, não é? Aquela água, aquele gelo vai se transformar em água novamente, não é isso? Você vai tirar do congelador a cuba, colocar o gelo em cima da pia com a cuba, né? E aquela água vai derreter. Porque a temperatura de fora da geladeira, ela é quente, então a temperatura aumenta. E o que acontece? A água derrete, não é isso? Então, é chamado de quê? Difusão, né? Ela derreteu. Fusão não era mais nada do que derreter. Então, você tirou a cuba de gelo de dentro do congelador, colocou em cima da pia a cuba de gelo. Aquela água vai se transformar novamente em água líquida, né? E é chamado de quê? De fusão. Muito bem. Vamos para outro processo. Sua mãe coloca uma panela, sua mãe, não é você, coloca uma panela, né, no fogão com água para fazer o macarrão, vamos supor. Liga, você não, sua mãe liga o fogo e o fogo vai esquentar o fundo da panela, quer dizer, vai aquecer, né? E a água vai começar a borbulhar, não é? Era água no estado líquido. Quando sua mãe liga o fogo, a água ainda está no estado líquido, né? E a água, o fundo da panela começa a esquentar. Automaticamente, o fundo da panela esquentando, o que é que vai acontecer? Vai se formar bolhas dentro da panela, fervendo, né? Que a gente diz, a água está fervendo, criando bolhas, né? E aquela água, ela vai evaporar, não é verdade? Ela vai evaporar a água. E vai para onde tem essa água? Para onde? Ela vai para o céu, vai para as nuvens, né? Para formar as nuvens, essas gotículas de água da panela fervendo. E como é o nome desse processo? Quando a água é líquida, que a gente coloca no fogo e esquenta, ela vai criar aquelas bolhas, né?
e vai começar a ferver, 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 e a água vai evaporar. Como é que se chama esse processo? A água no estado líquido para passar para o estado gasoso. Chama-se como vaporização. Muito bem, a vaporização. Então, vocês não esqueçam, viu? A água, quando está líquida, que vai para o congelador, né? Se transforma em gelo. É chamado solidificação, não é isso? Aí depois você tira do congelador e deixa em cima da pia. Vai se transformar de novo em água. Como é o nome desse processo? Fusão. A mamãe pega uma panela com água, vai lá, esquenta o fundo da panela no fogo, né? E a água estava no estado líquido antes de você ligar o fogo. Quando a mamãe liga o fogo, a água começa a ferver, não é? E vai se criar vapor de água. Então, chama-se vaporização. Muito bem, beijos. Amo vocês. Também vou passar um vídeo também, né? Sobre isso, para reforçar mais a nossa aprendizagem. Beijo, amo vocês. Smile and Learn. Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau!